Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Citroën C3 na versão U. Essa que é a configuração mais completa desse modelo, é também a mais cara, equipada com motor 1.0 turbo. Daqui a pouco a gente fala os detalhes dele para vocês, mas como vocês já bem devem saber, esse aqui é o nosso teste de consumo urbano. Então nós vamos rodar ali aproximadamente 10 km, trecho 100% de cidade. O carro está abastecido totalmente com gasolina, a gente mantém o ar ligado o tempo inteiro e vale lembrar que ele não tem o sistema Start-Stop, que desliga o motor em paradas rápidas, e também não possui modos de condução, então isso não vai interferir na nossa média. Logicamente a gente vai dirigindo de forma bem econômica para tentar economizar combustível e no final do trajeto a gente compara então as nossas médias com aquelas informadas oficialmente pelo Inmetro. Bom pessoal, para a gente começar aqui o nosso teste de consumo urbano, eu já resetei a nossa média de distância e também de consumo. Como vocês podem ver, está chovendo, mas a gente sempre grava aqui em todas as situações. E é claro que eu já liguei também o ar-condicionado para a gente manter aquele padrão de sempre aqui no canal. E pessoal, vale lembrar o seguinte, esses testes que nós fazemos aqui de consumo são somente para a gente ter uma ideia do quanto um carro é mais econômico ou mais gastão em relação a outro. Porque se fosse para a gente fazer uma comparação realmente direta entre dois modelos, a gente teria que andar com eles dois juntos, ou até mais se fosse 3, 4, 5 modelos, enfim. Para você fazer uma comparação realmente justa, tem que andar com eles dois juntos para diminuir a variação, por exemplo, de semáforos, de trânsito. O certo seria dirigir dois carros com o mesmo motorista, mas por enquanto ainda não dá para fazer isso, né? Então você sempre vai ter variação. Esse teste que a gente faz, a gente segue esses padrões para tentar reduzir essa variação ao máximo. Porém, sempre vai existir um pouquinho, então é só pra gente ter uma ideia. E é claro que aqui no começo do vídeo já quero pedir pra vocês, por favor, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui pro nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho também para outras pessoas. Claro, também dá aquela hypada no vídeo, uma função nova fica ali perto dos comentários, é completamente gratuito e ajuda muito a gente, principalmente se você hypar pagando, mas de qualquer forma já apoia o nosso trabalho. Pessoal, eu sempre gosto de começar falando para vocês do conjunto mecânico, porque é um fator que está muito associado ao desempenho e também ao consumo, que é o nosso assunto aqui de hoje. A gente tem nessa versão U do C3, a gente já fala de preço, o motor 1.0 T200, aquele turbo flex de 3 cilindros em linha, com injeção direta de combustível. Ele rende uma potência máxima de 130 cavalos com etanol, 125 com gasolina, que é o nosso caso, e um torque sempre de 20,4 kgfm com ambos os combustíveis. Lembrando, esse torque está disponível a somente 1.750 rotações, ou seja, você não precisa encher muito o motor para ter uma boa resposta do conjunto mecânico. E falando em conjunto, o que trabalha junto com esse motor Turboflex é a transmissão automática do tipo CVT, com simulação de 7 marchas. Explicando rapidamente para vocês, funciona da seguinte forma: um câmbio automático convencional, ele tem várias engrenagens. Então é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, ele vai trocando as marchas, trocando as engrenagens. Já no câmbio CVT, o funcionamento é um pouco diferente. Ele tem duas polias variáveis ao invés de engrenagens. Então você tem relações, marchas, né, basicamente infinitas. E aí, para diminuir aquela sensação de enceradeira que os câmbios CVTs mais antigos possuem, ou seja, você dá um pé fundo, ele fica ali infinitamente, algumas montadoras passaram a simular algumas marchas. Aqui no caso da Stellantis, ele simula 7 marchas, então a sensação que você tem andando de forma mais tranquila é de um CVT de fato. Então ele vai variando a rotação do motor conforme a descida, a subida, e não exatamente conforme a velocidade. Isso garante geralmente até uma maior economia de combustível. Agora, se você der um pé fundo ou jogar a transmissão aqui para o modo manual, você passa então a simular 7 marchas. E logicamente a tração desse carro é somente dianteira. Outro ponto muito importante quando a gente fala sobre consumo de combustível é o peso, porque isso também está atrelado diretamente ao quanto você vai gastar de combustível, seja ele gasolina, etanol, diesel ou até mesmo eletricidade no caso dos carros híbridos
e elétricos. Aqui no Citroën C3, nessa versão EU, já lembrando para vocês, é a versão mais completa do modelo, também é mais cara, hoje tabelada ali em R$ 96.990, e inclusive é o carro automático, pelo menos atualmente, mais barato do mercado brasileiro. A gente vai falar de todos os detalhes, é claro, na nossa avaliação completa. Mas voltando ao assunto de peso, ele tem somente, mesmo nessa versão mais completa, 1.115 quilos. Ou seja, é um modelo bem leve. E isso com certeza ajuda muito a reduzir o consumo e também melhorar o desempenho. Se você quiser saber sobre o desempenho desse carro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque muito em breve sai o nosso vídeo de viagem com ele, onde a gente pisou fundo na estrada. Também falamos sobre a média de consumo em percurso rodoviário, e na avaliação completa a gente também vai fazer um teste de arrancada, inclusive de dinâmica, com esse modelo. Então tem bastante conteúdo com ele por vir aqui no canal GT Autos. Outro ponto que é bem interessante citar para vocês é sobre o sistema Start-Stop. Esse carro não possui esse recurso, eu diria felizmente. Por quê? Explicando aqui de forma bem simples, tá? O Start-Stop é aquele sistema onde desliga e liga o motor em paradas rápidas. Parou no semáforo, então ele desliga para economizar combustível e reduzir a emissão de poluentes, principalmente a questão dos poluentes, tá, pessoal? Você tem normas um pouco mais rígidas, um pouco mais peculiares, digamos assim, aqui no mercado brasileiro. Então, por conta disso, as montadoras acabam colocando o Start-Stop para que esses motores passem nas regras de emissões de poluentes. Melhora o consumo? Sim, mas não é o foco dele. Se ele parece tão bom, por que então que eu digo que felizmente esse carro não tem esse recurso? Simplesmente porque o pessoal odeia, geralmente, tá? Tô falando da maioria aqui, mas tem gente que não se incomoda, assim como eu, odeia essa questão do carro ligando e desligando o tempo inteiro. Dá a sensação de que ele morreu, na verdade. E aí você alivia o pé do freio ou pisa na embreagem, ele liga novamente. Além disso, pessoal, tem a questão também de manutenção. Você acaba tendo uma bateria do carro, aquela do tipo convencional mesmo, de chumbo ácido, ela acaba sendo muito mais cara, porque ela tem que suportar esses ciclos constantes, né, de ligar e desligar a motorização. Então o que você economiza em consumo, você acaba gastando depois na hora de trocar a bateria. Então na prática é até bom que não tenha esse sistema para o consumidor comum. E é claro, como nenhum carro é perfeito, eu também preciso fazer algumas críticas aqui no Citroën C3 nessa versão EU. Na verdade, em todas as versões, porque a gente tem um painel aqui extremamente simples. Teoricamente, ele é 100% em digital, você realmente não tem ponteiros, mas aquela telinha bem simples mesmo. A gente vai mostrar todos os detalhes na avaliação completa e vocês vão ver daqui a pouquinho também mais detalhes, porque a gente vai mostrar como que ficou o consumo. Mas, por exemplo, aqui onde a gente tem uma subida, tudo bem que é um carro automático, mas a gente não tem contagiros. Então você não tem uma noção de como o motor está trabalhando. Lógico, como eu disse, sendo automático, melhora um pouco a situação, porque você não precisa ficar fazendo as trocas de marcha a todo momento. Mas se você coloca, por exemplo, no modo manual, se você gosta de dirigir de uma forma um pouco mais esportiva, a ausência do contagiros é realmente um ponto bem irritante. Ao menos nessa versão, que é a mais cara da linha, chega bem próximo dos R$100 mil, acho que já deveria ter um painel melhor, né? Tanto é que a gente testou aqui recentemente o Citroën Basalt na versão Shine. Tudo bem, um pouco mais caro que esse carro, mas ele já tinha o painel digital de 7 polegadas. É um painel simplificado em relação a outros modelos da Stellantis, mas é muito melhor do que esse que a gente vê aqui no Citroën C3. E lembrando, eles são carros muito parecidos. Até o design interior, na verdade, é o mesmo, né? O mesmo conjunto mecânico, enfim, então poderia ter melhorado. Quem acompanha aqui o nosso canal já sabe que estamos caminhando para o final do nosso trajeto e sempre tem alguém para atrapalhar a gente nesse cruzamento, é incrível. Bom, vamos somente estacionar ali na frente para a gente conferir então como que ficou o nosso consumo na cidade com ar ligado e na gasolina, lembrando para vocês. Vamos só encostar aqui no nosso ponto de sempre. Bom, parado o carro aqui, vamos desligá-lo. Agora nada mais interfere na nossa média. Vamos lá conferir o resultado?
virando aqui a chave, podem notar esse painel realmente bem simples e que faz esse barulho irritante a todo momento que você liga ele. Rodamos ali, como vocês podem notar, 10,3 km. E as informações a gente não passa aqui pelo volante, aqui só tem comandos do som. Tem que passar aqui, ó, no palitinho ainda. Coisa antiga, né? A gente vem aqui, ó, o consumo médio, então, foram 11,3 km por litro com gasolina e ar ligado rodando na cidade. Vale lembrar para vocês que nessas condições de gasolina na cidade, o Inmetro diz que ele faz 11 km por litro. Ou seja, a gente conseguiu basicamente a mesma média do Inmetro. Na verdade, foi até ligeiramente melhor, mas eu digo basicamente o mesmo porque entra aquela questão de margem de erro, né? Então, 0,3 km por litro de diferença a gente pode, digamos que, anular. Pessoal, desculpem pelo ambiente um pouquinho escuro, são menos de 4 horas da tarde, mas por conta da chuva aqui, tá um ambiente realmente um pouquinho mais apagado. Mas o que eu achei sobre essa média de 11,3 km por litro na gasolina? Sinceramente, achei boa. Não é excelente, a gente testou, por exemplo, o Honda HR-V Touring 1.5 Turbo e ele fez 11,5 km por litro. Basicamente o mesmo consumo também, porém é um carro 1.5 Turbo. Aqui a gente tem um 1.0 Turbo que, logicamente, também é muito mais leve em razão de sua simplicidade e até do seu porte mesmo, né? Não é um consumo surpreendente, mas quando a gente compara com outros modelos 1.0 T200 com esse mesmo conjunto mecânico que já passaram aqui pelo canal, a gente tem um consumo superior aqui no C3. Por exemplo, recentemente a gente testou anteriormente a esse carro o Peugeot 208 na versão mais cara, a GT, também 1.0 Turbo CVT, e ele fez 10,2 km por litro. Aqui a gente fez 1 km por litro a mais, foram 11,3. Se vocês quiserem um outro carro para efeito de comparação, a gente pode citar também um outro Peugeot, o 208 Style 1.0 manual, ainda da linha 2024, tá? No 2025 ele mudou o visual, não mudou a mecânica, mas só para ficar claro para vocês, e ele fez 11,4 km por litro. Só que lembrando, 1.0 manual aspirado, e a gente fez basicamente o mesmo consumo aqui com o C3, que é 1.0 turbo e automático. Então realmente eu achei um bom consumo para esse conjunto mecânico, que a gente sabe que, pelos carros que já passaram aqui pelo canal, ele não é um dos mais econômicos assim da categoria comparados com seus concorrentes. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião sobre essa média de consumo, eu também quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo, pessoal, o que você achou dessa média de 11,3 km por litro na gasolina. E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.